Quando falamos sobre Sodoma, estamos falando de uma das histórias mais impressionantes e aterrorizantes de toda a Bíblia. É uma narrativa que atravessou milhares de anos e continua fascinando crentes e céticos até hoje. Mas você já parou para pensar: o que realmente aconteceu com Sodoma? Onde ficava essa cidade? E mais importante ainda, o que podemos encontrar nesse lugar hoje em dia? A história de Sodoma não é apenas um conto moral antigo. É um relato que envolve fogo caindo do céu, sal transformando pessoas em estátuas, e uma destruição tão completa que mudou para sempre a geografia de uma região inteira. E aqui está o mais impressionante: arqueólogos e cientistas modernos têm encontrado evidências físicas que correspondem exatamente ao relato bíblico. Prepare-se, porque nesta jornada vamos explorar não apenas o que a Bíblia diz sobre Sodoma, mas também o que a ciência moderna descobriu. Vamos visitar virtualmente os locais onde essas cidades provavelmente existiram, vamos analisar as escavações arqueológicas, e vamos entender por que tantos especialistas acreditam que a história de Sodoma é muito mais do que apenas uma lenda antiga. Para entender Sodoma hoje, precisamos primeiro revisitar a história completa conforme registrada no livro de Gênesis. A narrativa começa de forma aparentemente simples, mas rapidamente se transforma em um dos relatos mais dramáticos de toda a Escritura. Sodoma e Gomorra eram cidades localizadas na planície do Jordão, uma região que a Bíblia descreve como extremamente fértil e próspera. Quando Abraão e seu sobrinho Ló se separaram devido ao crescimento de seus rebanhos, Ló escolheu essa região especificamente por sua beleza e riqueza. A Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, comparável ao Egito. Mas havia um problema sério: os habitantes dessas cidades eram extremamente perversos. O texto bíblico não economiza palavras ao descrever a maldade que havia se instalado ali. Não era apenas um pecado ou dois, era uma sociedade completamente corrompida, onde a violência, a injustiça e a imoralidade eram a norma. A situação ficou tão grave que chegou aos ouvidos de Deus. E aqui entra um dos momentos mais fascinantes da narrativa: Deus decide investigar pessoalmente. Ele desce, acompanhado de 2 anjos, para verificar se as acusações contra Sodoma eram realmente verdadeiras. Abraão, ao descobrir os planos divinos de destruição, entra em uma negociação extraordinária com Deus. Ele pede: e se houver 50 justos na cidade? Deus concorda em poupar a cidade se encontrar 50 justos. Abraão continua baixando o número: 45, 40, 30, 20, 10. Deus concorda com cada pedido. Mas havia um problema: nem mesmo 10 pessoas justas podiam ser encontradas em Sodoma. Os 2 anjos chegam à cidade ao entardecer e são recebidos por Ló, que insiste para que se hospedem em sua casa. O que acontece a seguir revela a profundidade da corrupção de Sodoma. Os homens da cidade, jovens e velhos, cercam a casa de Ló exigindo que ele entregue seus hóspedes para que pudessem abusar deles. A situação era tão grave que nem mesmo a oferta desesperada de Ló foi suficiente para acalmar a multidão violenta. Os anjos então revelam sua missão: a cidade será destruída. Eles ordenam que Ló reúna sua família e fuja imediatamente. Há urgência absoluta. Fuja para salvar sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar algum da planície. Fuja para as montanhas, senão você será destruído. Ló, sua esposa e suas 2 filhas começam a fugir ao amanhecer. E então acontece o impensável: o Senhor faz chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. A destruição é total e instantânea. As cidades são completamente aniquiladas, junto com toda a vegetação da planície. Mas há um detalhe crucial na história: a esposa de Ló olha para trás, desobedecendo a ordem específica dos anjos. Naquele momento, ela se transforma em uma estátua de sal. É um dos detalhes mais específicos e curiosos de toda a narrativa, e como veremos mais adiante, pode ter significado especial quando entendemos a geologia da região. No dia seguinte, Abraão olha em direção a Sodoma e Gomorra e vê apenas fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. Onde antes havia cidades prósperas e férteis planícies, agora existia apenas destruição e desolação total. A localização. Onde ficava Sodoma? Durante séculos, a localização exata de Sodoma foi um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Diferente de cidades como Jerusalém ou Jericó,
cuja localização nunca foi questionada. Sodoma simplesmente desapareceu do mapa. Mas onde procurar? A Bíblia oferece algumas pistas importantes. Sabemos que ficava na planície do Jordão, perto do Mar Morto. O livro de Gênesis menciona que era uma região extremamente fértil e bem irrigada. Também sabemos que ficava próxima a outras cidades da planície: Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. O Mar Morto, ou Mar Salgado como era chamado nos tempos bíblicos, é um corpo d'água único no planeta. Fica a 430 metros abaixo do nível do mar, tornando-se o ponto mais baixo da superfície terrestre. Sua água é tão salgada que nenhum peixe pode sobreviver nela, daí seu nome moderno. Durante muito tempo, arqueólogos procuraram por Sodoma na região norte do Mar Morto, perto de Jericó. Mas nas últimas décadas, a atenção se voltou para a região sul, especialmente para uma área chamada Kikar, que significa literalmente círculo, ou planície, em hebraico, exatamente o termo usado na Bíblia para descrever a localização de Sodoma. Existe uma teoria fascinante que conecta o Mar Morto diretamente à destruição de Sodoma. Alguns pesquisadores acreditam que as cidades podem estar literalmente submersas sob as águas rasas da porção sul do Mar Morto. Essa teoria faz sentido quando consideramos que o nível da água no Mar Morto tem variado significativamente ao longo dos milênios. A geografia da região é extremamente peculiar. É parte do Vale do Rift, uma enorme falha geológica que se estende da Síria até Moçambique. Essa região é conhecida por sua intensa atividade sísmica e vulcânica. Há depósitos enormes de enxofre, betume, asfalto natural e sal por toda a área. Curiosamente, a Bíblia menciona que a planície era rica em poços de betume, e que durante uma batalha anterior, alguns reis caíram nesses poços. Isso não é fantasia. A região ao redor do Mar Morto é de fato conhecida por suas reservas de betume desde a antiguidade. Os egípcios até importavam esse material de lá para usar no processo de mumificação. A área ao sul do Mar Morto tem outra característica notável: formações de sal maciças. Há montanhas inteiras compostas principalmente de sal, incluindo a famosa Esposa de Ló, uma formação rochosa que locais e visitantes há séculos associam à mulher que se transformou em estátua de sal. As descobertas arqueológicas que mudaram tudo em 2005, um arqueólogo chamado Stephen Collins começou uma busca sistemática por Sodoma. Ele não estava procurando aleatoriamente. Collins usou uma abordagem metodológica, analisando cuidadosamente as descrições geográficas da Bíblia e comparando-as com sítios arqueológicos conhecidos na região. Sua pesquisa o levou a um lugar chamado Tol el-Hammam, na Jordânia, a cerca de 14 quilômetros a nordeste do Mar Morto. Este sítio arqueológico tinha todas as características certas. Estava na planície do Jordão, era extremamente grande para os padrões da Idade do Bronze, e estava na rota comercial certa. Mas o que realmente chamou a atenção de Collins foi o que ele encontrou quando começou a escavar. As evidências eram extraordinárias e perturbadoras ao mesmo tempo. Primeiro, eles encontraram evidências de uma cidade enorme, muito maior do que qualquer outra na região durante aquele período. Estamos falando de uma cidade de aproximadamente 36 hectares na Cidade Alta, com uma cidade baixa ainda maior. Para colocar isso em perspectiva, era 10 vezes maior que Jerusalém naquele período. Mas o mais impressionante estava nas camadas de destruição. O que os arqueólogos encontraram foi uma camada de cerca de 1,5 metros de espessura de cinzas, carvão e material derretido. Havia evidências de um calor tão intenso que tijolos de barro haviam se transformado em vidro. Cerâmica estava derretida. Pedras estavam rachadas e destruídas pelo calor extremo. Para dar uma ideia da temperatura necessária para produzir esses efeitos, tijolos de barro normalmente se transformam em cerâmica a temperaturas acima de 800 graus C. Para derreter e vitrificar esses materiais, as temperaturas precisariam exceder 1500 graus Celsius ou mais. Isso é mais quente que lava vulcânica normal. Encontraram também grandes quantidades de enxofre pulverizado misturado com as cinzas. O enxofre, quando queima, produz dióxido de enxofre, um gás extremamente tóxico. A exposição a esse gás causa morte rápida por asfixia. Outro detalhe fascinante: havia evidências de que edifícios haviam sido literalmente arrancados de suas fundações e jogados para os lados.
Paredes grossas de pedra estavam derrubadas em uma direção consistente, como se uma explosão massiva as tivesse derrubado. Mais surpreendente ainda, havia evidências de que o topo das paredes havia sido arrancado, mas as fundações permaneceram relativamente intactas. Isso é consistente com uma explosão aérea, onde a força vem de cima para baixo. A datação por carbono 14 colocou essa destruição entre 1700 e 1900 a.C., exatamente no período que os estudiosos bíblicos calculam para a época de Abraão e Ló. Após essa destruição massiva, o sítio ficou abandonado por aproximadamente 700 anos. Nenhuma reconstrução, nenhuma tentativa de reocupação. A área simplesmente foi deixada como uma zona morta por séculos. Isso é extremamente incomum em arqueologia. Normalmente, quando uma cidade é destruída, ela é reconstruída dentro de uma ou duas gerações, especialmente se está em uma localização estratégica boa. A teoria da explosão aérea. Ciência encontra a Bíblia em 2021. Uma equipe internacional de cientistas publicou um estudo impressionante na revista científica Nature. O artigo apresentava evidências de que Tall el-Hammam foi destruído por uma explosão aérea massiva, similar ao evento de Tunguska que ocorreu na Sibéria em 1908. O que é uma explosão aérea? É quando um asteroide ou cometa entra na atmosfera terrestre e explode antes de atingir o solo, geralmente devido à pressão e ao calor extremos da fricção atmosférica. A explosão libera uma quantidade enorme de energia em uma área concentrada. O evento de Tunguska em 1908 achatou cerca de 2.000 km² de floresta siberiana. A explosão foi estimada em cerca de 10 a 15 megatons, aproximadamente 1000 vezes mais poderosa que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. E isso foi causado por um objeto de apenas 50 a 60 metros de diâmetro. Os cientistas que estudaram Tall el-Hammam encontraram várias linhas de evidência para uma explosão aérea. Minerais de alta pressão. Encontraram minerais que só se formam sob pressão extrema, como os que aparecem em crateras de impacto ou em explosões nucleares. Quartzo chocado. Quartzo com padrões de fratura específicos que só ocorrem sob pressões extremas de impacto. Materiais derretidos. Tijolos de barro transformados em vidro, cerâmica derretida, e até mesmo materiais de construção fundidos juntos. Esférulas. Pequenas esferas vítreas encontradas na camada de destruição, formadas quando o material derretido é lançado ao ar e se solidifica em gotas. Diamantes nanoméricos. Minúsculos diamantes que se formam apenas sob condições extremas de pressão e temperatura. Fragmentos de meteorito. Pequenos fragmentos ricos em ferro encontrados na camada de destruição. A análise sugere que o objeto explodiu aproximadamente 1 quilômetro acima do solo. A explosão teria criado uma bola de fogo com temperaturas acima de 2000 graus C. A onda de choque teria viajado a velocidades supersônicas, destruindo tudo em um raio de vários quilômetros. O estudo estimou que a explosão teve uma potência de cerca de 10 megatons, similar ao evento de Tunguska. A onda de choque teria sido devastadora. Qualquer pessoa na cidade teria sido morta instantaneamente pela temperatura extrema, pela onda de pressão, ou pelos ventos supersônicos que se seguiram. Interessantemente, a análise mostrou que os níveis mais altos das estruturas foram mais danificados que os níveis inferiores, consistente com uma explosão que veio de cima. Isso explicaria por que a Bíblia descreve fogo caindo do céu. A equipe também analisou os solos agrícolas da região. Eles descobriram que uma camada de sal estava misturada com os materiais de destruição. A explosão teria vaporizado parte do Mar Morto, lançando sal sobre toda a região, tornando o solo infértil por gerações. Isso explicaria por que a área ficou desabitada por tanto tempo. Há até uma possível explicação para a esposa de Ló se transformar em sal. Durante uma explosão desse tipo, ventos supersônicos levantariam quantidades massivas de sal do Mar Morto. Alguém pego por esses ventos seria instantaneamente coberto por uma crosta grossa de sal, potencialmente mumificando o corpo. De longe, pareceria literalmente uma estátua de sal. Outras cidades da planície. O destino de Gomorra. A Bíblia menciona que Sodoma não foi destruída sozinha. Gomorra, sua cidade irmã, sofreu o mesmo destino. Além disso, o texto menciona outras cidades da planície: Adimá, Zeboim e Zoar. Curiosamente, Zoar foi poupada.
Foi para Zoar que Ló pediu permissão para fugir, argumentando que era uma cidade pequena. Os anjos concordaram, e Zoar não foi destruída. Isso é um detalhe interessante porque sugere que a destruição foi muito localizada, afetando especificamente as cidades corruptas. Quanto a Gomorra, sua localização exata permanece um mistério. Alguns arqueólogos acreditam que poderia estar submersa sob a parte sul do Mar Morto. Outros sugerem que poderia estar em algum lugar próximo a Tol El-Hammam, talvez até parte do mesmo complexo de cidades. Há relatos de que em anos de seca extrema, quando o nível do Mar Morto cai significativamente, estruturas antigas podem ser vistas sob as águas rasas da porção sul. Alguns exploradores alegam ter visto restos de muros e construções, mas essas alegações não foram verificadas cientificamente de forma conclusiva. A porção sul do Mar Morto é extremamente rasa, com profundidade média de apenas 6 metros. Isso a torna um candidato perfeito para ter submergido cidades antigas. O nível da água tem variado dramaticamente ao longo dos milênios, subindo e descendo centenas de metros dependendo das condições climáticas. Há também a questão das formações de sal na região. Ao sul do Mar Morto existe uma área conhecida como Monte Sodoma, Jebel Usdum em árabe, uma montanha de 11 quilômetros de comprimento composta quase inteiramente de sal. É uma das formações de sal mais espetaculares do mundo. Essa montanha contém pilares e formações naturais de sal que se erguem como estátuas. A mais famosa é conhecida localmente como a Esposa de Ló. É uma coluna de sal de aproximadamente 9 metros de altura que, de certos ângulos, realmente se assemelha a uma figura humana. Geologicamente, essas formações são criadas pela erosão. A chuva dissolve o sal, criando formas únicas. Mas é fascinante que exatamente na região onde a Bíblia situa Sodoma existe essa concentração extraordinária de formações de sal que por milênios têm sido associadas à história da esposa de Ló. A geografia única do Mar Morto. Para entender completamente o que aconteceu com Sodoma, precisamos entender o Mar Morto e sua geologia única. Este não é um corpo d'água comum. É uma das maravilhas naturais mais extraordinárias do planeta. O Mar Morto tem 50 km de comprimento e 15 km de largura no seu ponto mais amplo. Como mencionado, fica 430 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo da superfície terrestre acessível. Mas aqui está algo fascinante. O fundo do mar está a 730 metros abaixo do nível do mar, tornando-o um dos pontos mais baixos da Terra. A salinidade do Mar Morto é de aproximadamente 34%, quase 10 vezes mais salgado que os oceanos normais. Isso é tão denso que é praticamente impossível afundar nele. Mas essa concentração extrema de sal também significa que nenhuma forma de vida macroscópica pode sobreviver lá. Daí o nome, Mar Morto. O mar está dividido em duas partes por uma península chamada Lisan. A parte norte é muito profunda, chegando a 400 metros em alguns pontos. A parte sul é extremamente rasa, com profundidade média de apenas 6 metros. Muitos estudiosos acreditam que essa parte sul pode ter sido terra seca na época de Abraão. A geologia da região é dominada pelo Vale do Rift, uma enorme falha geológica. Esta é uma zona de atividade tectônica intensa. Terremotos são comuns. Há também atividade vulcânica histórica na região, embora não haja vulcões ativos atualmente. Sob o solo da região há enormes reservas de vários minerais: sal, obviamente, enxofre, betume, asfalto natural, potássio, magnésio e bromo. A presença de enxofre é particularmente relevante para nossa história, já que a Bíblia especificamente menciona enxofre e fogo caindo do céu. O betume era tão abundante que os gregos chamavam o Mar Morto de Lago Asfaltite. Blocos de betume frequentemente flutuavam até a superfície após terremotos. Este material era extremamente valioso no mundo antigo, usado em construção, vedação de barcos e, como mencionado, na mumificação egípcia. Há também depósitos de gás natural sob a região. Em alguns lugares, bolhas de gás podem ser vistas subindo através da água. Historicamente, houve relatos de fogos perpétuos na área, lugares onde gases naturais queimavam continuamente ao longo de fissuras na rocha.
Todos esses fatores criam um cenário onde eventos catastróficos não apenas são possíveis, mas geologicamente esperados. A combinação de atividade sísmica, gases inflamáveis, grandes quantidades de enxofre e betume cria condições onde uma explosão massiva poderia ter efeitos devastadores. Alguns pesquisadores sugeriram que a explosão do asteroide poderia ter desencadeado um terremoto massivo, que por sua vez poderia ter liberado gases e betume subterrâneos, criando uma conflagração ainda maior. Isso explicaria por que a destruição foi tão completa e por que o fogo parecia vir tanto do céu quanto da terra. Evidências em outras fontes antigas. A história de Sodoma não está registrada apenas na Bíblia. Referências a essas cidades aparecem em vários textos antigos, fornecendo confirmação independente de sua existência e destruição. O historiador judeu Flávio Joséfo, escrevendo no primeiro século depois de Cristo, menciona Sodoma várias vezes em suas obras. Ele confirma que as ruínas das cidades ainda podiam ser vistas em seu tempo e que a região permanecia desolada. Joséfo também menciona as formações de sal, incluindo a coluna que ele identifica como a esposa de Ló, dizendo que permanece até hoje. Geógrafos gregos e romanos também escreveram sobre a região. Estrabão, um geógrafo grego do primeiro século a.C., descreveu a área ao redor do Mar Morto como tendo evidências de atividade vulcânica e terras queimadas. Ele menciona que habitantes locais contavam histórias de cidades que foram destruídas por fogo. Tácito, o historiador romano, escreveu sobre a fertilidade original da região antes de sua destruição. Ele descreve campos que antes eram produtivos mas se tornaram estéreis, e menciona as histórias de cidades destruídas por fogo divino. Curiosamente, algumas tábuas de argila mesopotâmicas fazem referência a cidades na região do Mar Morto que foram destruídas catastroficamente. Embora não mencionem os nomes Sodoma e Gomorra especificamente, as descrições geográficas e temporais correspondem. Há também referências em textos islâmicos. O Alcorão menciona a história do povo de Ló, chamado Lut em árabe, e sua destruição divina. A narrativa é similar à bíblica, embora com algumas diferenças de detalhes. Muçulmanos também identificam certas áreas ao redor do Mar Morto como o local da destruição. Tradições orais beduínas na região há séculos falam sobre cidades antigas que foram destruídas por fogo do céu. Essas histórias são passadas de geração em geração e mantêm uma memória cultural do evento. O que é notável é a consistência dessas várias fontes. Todas elas concordam em pontos básicos. Havia cidades prósperas na região do Mar Morto, elas foram destruídas catastroficamente, geralmente por fogo, e a região permaneceu desolada após a destruição. Visitando a região hoje então, o que você encontra se visitar a região de Sodoma hoje? A resposta é ao mesmo tempo fascinante e sombria. Tol El-Hammam, o sítio que muitos acreditam ser Sodoma, está aberto para visitação. Fica na Jordânia, não muito longe da capital Amman. O local tem sido escavado continuamente desde 2005, e novas descobertas são feitas regularmente. Ao visitar, você pode ver as escavações em andamento. Há paredes maciças que foram expostas, algumas com mais de 10 metros de espessura. Você pode ver a camada de destruição preservada, com suas cinzas, materiais derretidos e evidências de calor extremo. Há um pequeno museu no local que exibe alguns dos achados mais impressionantes: cerâmica vitrificada, tijolos transformados em vidro, e artefatos que mostram os efeitos do calor extremo. É uma experiência bastante impactante ver esses objetos em pessoa. A vista do topo do Tel, monte artificial formado por camadas de assentamento humano, é espetacular. Você pode ver o Vale do Jordão se estendendo, com o Rio Jordão serpenteando através dele. Para o sul, em dias claros, você pode ver o Mar Morto. Falando no Mar Morto, é claro que é uma das principais atrações turísticas da região. Turistas de todo o mundo vêm experimentar a sensação de flutuar em suas águas super salgadas. Mas poucos percebem que estão literalmente na vizinhança de onde uma das histórias mais dramáticas da Bíblia se desenrolou. A parte sul do Mar Morto, onde muitos acreditam que Gomorra possa estar submersa, tem diminuído dramaticamente nas últimas décadas devido ao uso intensivo da água do Rio Jordão para irrigação. Isso criou um problema ambiental sério,
mas também expôs mais da costa antiga, oferecendo possibilidades para novas descobertas arqueológicas. O Monte Sodoma, Jebel Usdum, é acessível e pode ser visitado. Caminhadas pela Montanha de Sal oferecem vistas impressionantes e a chance de ver as formações de sal de perto, incluindo a famosa esposa de Ló. É surreal caminhar por uma montanha composta quase inteiramente de sal, sabendo que essa pode ser a mesma região que Abraão olhou e viu apenas fumaça subindo. A região geral ao redor do Mar Morto tem um clima extremamente quente e seco, especialmente no verão, quando as temperaturas regularmente excedem 40 graus C. A paisagem é árida e rochosa, dominada por tons de marrom e bege. É uma terra dura, que parece ainda carregar as cicatrizes de uma destruição antiga. Curiosamente, apesar da desolação aparente, a região tem recursos naturais valiosos. As águas e lamas do Mar Morto são ricas em minerais e são usadas em produtos cosméticos e terapêuticos vendidos mundialmente. Há várias instalações industriais que extraem minerais do mar. O significado teológico e moral. A história de Sodoma não é apenas sobre destruição física. Ela carrega profundas lições teológicas e morais que ressoam através dos milênios. Primeiro, há a questão da justiça divina. Sodoma representa o conceito de que há um limite para a tolerância divina ao pecado. A cidade não foi destruída arbitrariamente ou caprichosamente. Houve investigação, houve oportunidade para arrependimento, houve até a possibilidade de salvação se apenas 10 pessoas justas fossem encontradas. A destruição veio apenas quando ficou claro que a corrupção era total e irreversível. A intercessão de Abraão é um dos aspectos mais belos da história. Ela mostra que Deus está disposto a ouvir petições, a ser persuadido pela misericórdia. Abraão literalmente negocia com Deus, pedindo que a cidade seja poupada por causa dos justos que possam existir nela. Isso estabelece um princípio importante: os justos podem ser um refúgio para uma sociedade inteira. Por outro lado, a história também mostra que há consequências para o pecado coletivo. Quando uma sociedade inteira se volta para o mal, quando a injustiça se torna sistêmica e a violência se torna normalizada, a destruição pode ser inevitável. Sodoma não foi destruída por causa dos pecados individuais de algumas pessoas, mas por causa de uma cultura corrupta que havia se estabelecido. A salvação de Ló e suas filhas demonstra a provisão divina para os justos mesmo no meio do julgamento. Mas mesmo aqui há complexidade. Ló hesitou em deixar, teve que ser praticamente arrastado pelos anjos. Sua esposa olhou para trás, mostrando apego ao estilo de vida que estavam deixando. Mesmo depois de serem salvos, a história de Ló continua com mais tragédia, mostrando como viver em uma sociedade corrupta deixa marcas. O simbolismo do sal é rico e multilayered. Na Bíblia, sal representa tanto preservação quanto julgamento. A esposa de Ló tornando-se sal poderia simbolizar ser preservada eternamente em um estado de desobediência e saudade pelo passado pecaminoso. A região tornar-se salgada e infértil representa julgamento permanente, uma terra que não pode mais produzir vida. Ao longo da Bíblia, Sodoma é mencionada repetidamente como símbolo máximo de depravação e destruição divina. Jesus menciona Sodoma, dizendo que será mais tolerável para Sodoma no dia do julgamento do que para cidades que rejeitaram seu evangelho. Os profetas usam Sodoma como metáfora para nações que se afastaram de Deus. Interessantemente, o profeta Ezequiel oferece uma perspectiva adicional sobre os pecados de Sodoma. Ele diz que Sodoma foi arrogante, teve fartura de comida e próspera tranquilidade, mas não ajudou os pobres e necessitados. Isso mostra que os pecados de Sodoma não eram apenas de natureza sexual, mas incluíam injustiça social, falta de hospitalidade e falta de cuidado pelos vulneráveis. Lições para o mundo moderno. A história de Sodoma, especialmente quando confirmada por evidências arqueológicas, oferece lições poderosas para o mundo contemporâneo. Primeira lição: civilizações que parecem permanentes podem desaparecer rapidamente. Sodoma era próspera, rica e poderosa. Em um único dia, cessou de existir. Isso serve como lembrete de que riqueza material e poder não garantem segurança ou permanência. Segunda lição: eventos catastróficos naturais são reais e podem acontecer a qualquer momento. O impacto de asteroide que provavelmente destruiu Sodoma não foi único.
Eventos similares aconteceram ao longo da história humana e acontecerão novamente. A diferença é que agora temos tecnologia para potencialmente detectar e desviar asteroides perigosos, mas ainda somos vulneráveis a eventos